E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ninguém pediu pra mim pra eu fazer esse vídeo, mas eu vou fazer porque eu quero fazer esse vídeo. Sabe por quê? Porque, cara, eu gosto muito de perguntar isso pras pessoas, perguntar pros cristãos que caminham junto comigo e eu junto com eles. E cara, como que Jesus te salvou? Como que você se encontrou com Jesus? Como que Jesus alcançou a sua vida? E é disso que eu quero falar hoje aqui no vídeo. Eu quero compartilhar um pouco com vocês de como eu fui salvo, como que Jesus se encontrou comigo e como eu me tornei um cristão. Então, gente, eu fui salvo em 2011, eu tinha de 16 para 17 anos. Meus pais são cristãos desde quando eu nasci. E nessa época da minha vida, eu estava vivendo vários conflitos ao mesmo tempo, vários conflitos internos sobre questões da vida, sobre para que serve a minha vida, por que eu tô no mundo, sabe? Aquelas perguntas que muitas pessoas se fazem, assim, nessa fase da vida, né? A vida é só para pagar boleto, a vida foi feita só para isso, qual que é o meu propósito de vida, qual que é o meu futuro, do porquê que eu tô nesse mundo. Nessa época eu tinha um relacionamento com uma menina e nesse período, nessa mesma fase em que eu tava tendo muitos conflitos internos, a gente rompeu, a gente terminou e eu fiquei muito triste por causa disso. E juntando com todos esses conflitos, eu comecei a perder uma perspectiva de vida, assim, perspectiva para o futuro. Eu estava muito confuso. Aí então eu me lembrei desse Jesus que ajuda as pessoas, que minha mãe falou para mim. Ela falava que Deus era bom e tal, ensinava sobre a Bíblia e sobre Jesus. E eu lembrei, cara, e aquele Jesus lá que minha mãe ficava falando para mim? Vou lá falar com ele, né? Vou lá me encontrar com ele, vai que ele me ajuda, vai que ele consegue me livrar disso que eu tava vivendo. Aí eu fui num culto, chamei alguns amigos para ir junto comigo. Essa igreja nem tá mais no mesmo lugar, hoje é uma concessionária de carro no lugar onde aconteceu esse culto. Era um culto de jovens e depois de ter passado o período de música, de pregação e tal, o pastor foi lá na frente, ele chamou as pessoas lá na frente e ele falou assim: gente, quem tá sentindo o seu coração queimar, vem aqui na frente. Gente, eu nunca tinha sentido nada sobrenatural na minha vida antes, até aquele dia, mas parecia como se uma vela tivesse acesa no centro do meu peito, assim, eu sentia aquele calor subindo, subia pelo meu pescoço, assim, na minha orelha e ficava subindo, emanando, assim, um calor, cara, que eu nunca tinha sentido na vida. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, assim, cara, eu acho que é isso que ele tá falando. Acho que eu tô sentindo meu coração queimar, eu vou lá na frente. Eu não queria ir, mas eu fui, né? O cara falou, quem sentir vem, aí eu fui. Chegando lá na frente, tinha várias outras pessoas lá, e as pessoas começaram a se ajoelhar no chão espontaneamente. Aí eu achei, cara, deve ser uma espécie de ritual, né? Deve ser uma liturgia aí, eu vou fazer isso também, né? Porque até então eu nunca tinha ido na igreja num propósito de participar daquilo, né? Eu ia para a igreja como eu ia para a escola, assim, eu só ia obrigado pelos meus pais. Muitas vezes eu evitava ir, então eu só ia quando os meus pais me obrigavam mesmo. Então eu não era salvo mesmo, assim, eu não queria nada de Deus, eu não queria nada de Jesus, mas aí me encontrei de joelho lá junto com o resto da galera, fiquei de joelho e coloquei a cabeça no chão, assim, né, tipo, pra frente. Aí eu tava lá, de repente eu senti duas mãos pegando os meus punhos, assim, né, uma pegou esse punho, a outra pegou meu outro punho. Essas mãos me ergueram e me fizeram ficar de braços abertos, assim, de joelho no chão, né, então eu fiquei com os braços abertos, assim. E eu tava tão em paz, eu tava tão relaxado naquele momento que eu nem abri os olhos pra ver quem que era, quem que tinha pegado nos meus braços. Eu também tava achando que era um ritual, uma liturgia, assim. E aí então eu comecei a perder o ar. Comecei a perder o ar, até que de repente eu apaguei, assim. Eu tava na frente das caixas de som e a banda tava tocando e a pessoa cantando e eu não ouvi mais a música. Eu não ouvi mais as pessoas que estavam ao meu redor e eu não me ouvi mais, sabe? Eu não estava ouvindo mais nada, assim, era um silêncio absurdo e eu fui levado a um lugar. Hoje eu entendo que eu não saí do corpo. Naquela época eu achava que eu tinha sido arrebatado para algum lugar, mas hoje eu entendo que foi um êxtase que eu tive, que é quando
seus sentidos somem, assim, você não sente mais nada e você tem uma visão. E naquele momento eu tive uma visão, eu vi uma sala inteira branca, ela não tinha parede, não tinha teto, não tinha chão. E eu lembro, como se fosse ontem, que eu olhei pra mim assim e eu não vi o meu corpo. Era como se só existisse nos meus olhos, assim, eu olhando aquilo. Mas eu tinha consciência, eu conseguia pensar, eu conseguia falar. E eu lembro até hoje, gente, como se fosse ontem, que eu pensei assim, cara, aonde eu tô? Isso aqui é Deus? E aí então, bum! Meus sentidos voltaram, toda a música, todas as pessoas falando ao meu redor, voltou tudo de uma vez, eu caí pra trás assim, no susto. Aí eu lembro até hoje que veio um cara orando por mim, ele chegou maior perto e começou a orar por mim, e a única coisa que eu lembro que o cara falou é que ele dizia brother. Ele falava, Deus abençoe esse brother, sei que lá o brother, sei que lá brother. É a única coisa que eu lembro que o cara falou, da oração eu não lembro mais nada. Mas gente, desde esse dia a minha cabeça explodiu, porque eu percebi que Jesus era real, que Deus era real. Até então eu nunca tinha tido nenhuma experiência sobrenatural com Deus, e desde então eu descobri, cara, Deus é real, Deus não é uma fábula. Eu achava que Deus era uma fábula, era uma mentira, era algo inventado pelo homem, que a igreja era uma farsa, que era tipo um clube, e que os pastores só existiam para pedir dinheiro e dinheiro circular ali dentro. Eu ia na igreja, as coisas entravam por aqui e saíam por aqui, até que Deus, bum, veio de encontro comigo e me salvou. Aí eu comecei a seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Ah, e um detalhe importante, quando eu levantei do chão e voltei no meu lugar, que eu falei que eu levei amigos, né? Se eu não falei, eu levei alguns amigos comigo junto no culto, aí eu perguntei pra eles assim, viu? Quem que tava lá na frente que pegou os meus braços? Vocês ficaram me olhando, né? Aí eles falaram, sim, a gente ficou te olhando, mas não foi ninguém lá pra tocar em você. Ninguém tocou em você até que você caiu no chão. Aí eu fiquei tipo assim, caraca, mano. Então vocês não viram ninguém pegando os meus braços? Eles falaram, não, a gente não viu ninguém. E por muito tempo eu chamei essa noite carinhosamente da noite em que Jesus veio ao meu encontro e me abraçou. Porque eu não tinha nada para oferecer, não estava esperando aquilo, cara. E Jesus veio e se encontrou comigo e eu percebi que Jesus é real sim. E que ele não é uma fábula, não é uma mentira. E desde então estou aí seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Gente, essa foi um pouquinho da história de como Jesus me encontrou, como que eu fui salvo naquela noite maravilhosa. E eu sempre fico muito feliz de lembrar dessa noite, porque, cara, sempre aquece meu coração e eu lembro o quanto Jesus é misericordioso e o quanto que ele fez pela minha vida, está fazendo e ainda irá fazer. Beleza, galera? Então, esse foi mais um vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar os conteúdos e também deixar o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo, gente. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.